Esse é o Johnny, já convidei ele no grupo para dar aula de tarô, para falar sobre diamonds. Na verdade, vocês estão pedindo faz tempo um curso de pantáculos, ele está preparando, porque eu não tenho saco para pantáculo. Gente, eu não tenho saco para toda a parafernália, sabe assim, ter que colocar tudo, fazer tudo. Acho lindo. Acho lindo. Eu olho assim e falo, ai, que bonito, um mago cerimonial, fazendo todo esse cerimonial que eu jogaria fora. Mas olha que lindo. E eu continuo do meu jeito. Mas é um saquinho. É um saquinho mesmo. Você mesmo acha um saco? Eu faço, né? Eu faço essa magia, mas eu também acho trabalhosa, também acho que precisa de um monte de coisa. Eu fiz já sem querer algumas vezes também. Nem tudo é tão complicado, né? Depois que você passa o primeiro ano, dá uma melhorada. Depois que você acostuma, o trabalho parece menor, né? Entra dentro de um normal teu, porque eu sei, por exemplo, que tem gente que acha um saco os vários gráficos de radiestesia e usar o pêndulo para tudo, mas eu coloco no meu normal e vamos de pêndulo. Mas tudo isso, Johnny, é necessário? É difícil, né? Para mim, eu sou agnóstico. Então, assim, para mim, eu acho muito que é o que eu falo nas mentorias de magia que eu faço, né? Eu acho que a gente está vivendo num período que as coisas têm que ser mais simples, têm que ser mais rápidas, têm que ser mais objetivas. Então, assim, hoje em dia eu não faço com tanta frequência porque é muito trabalhoso e precisa de muito pensamento, de muita ideia, de muita prática. Então, assim, é necessário, é legal, é bom, é interessante, o resultado também são relativamente bons, mas acho que outras coisas podem simplificar essa prática, né? Principalmente com pantáculo, com esse tipo de coisa, principalmente quando a gente começa a entender o processo da magia, né? Assim, olhando para o hermetismo, olhando para a cabala, a gente consegue entender que necessariamente esse processo pode ser substituído por outro, pode ser substituído por uma coisa mais simplória, que nem eu já deixei para trás a ideia do círculo mágico, né? O círculo mágico, embora o pantáculo seja necessário fazer círculo mágico, mas eu ainda deixo um pouco a desejar porque eu não acredito muito nisso, sabe? Parece que. Sabe aquela gente crente que acredita que o diabo não entra na casa dela? E aí eu fico Eu falo que está cheio de bruxo católico apostólico romano por aí, né? assim. E aí essa ideia parece. Ah, legal, um círculo mágico funciona, é bacana, é polêmico, né? Falar que o círculo mágico não funciona tanto que a gente acreditou a vida inteira que funcionava, mas ele não funciona tão bem quanto a gente achava. Ele pode funcionar para o momento do ritual, daquele momento ritualístico, mas e o resto do tempo, né? Ou você acredita mesmo que você manda um demônio embora, ele vai embora mesmo? Você acha mesmo que você está invocando um demônio e ele não queria isso antes, que ele não estava de olho em você, entende? Então, será? Uhum. Será será que é assim mesmo? Será? Então eu fico assim, uma vez numa experiência que eu tive eu descobri que eu tinha um contato com um demônio, nem sei se podia falar isso, nem falei com ele para falar sobre isso. Pode. Ah, por mim pode. Por ele, Pra mim eu não também. sei. Eu não vou falar o nome dele, mas eu tive um contato com um demônio que eu tive contato na Idade Média, que eu tive um contato com ele, ele veio meio que me cobrar e falar assim, então, a gente tem coisas a resolver, não sei se você lembra. Eu falo, não lembro, me mostra. E aí ele falou assim pra mim, no primeiro contato, né? Ele entrou por dentro de um círculo mágico, porque eu morava com a minha irmã naquela época, e eu tinha medo que essa presença, essa manifestação infectasse e, sei lá, movimentasse alguma coisa com relação a ela. E aí eu falei, vou fazer um círculo mágico bem feito, bonitinho, com corda, com letra hebraica, vambora. E ele entra por dentro do círculo mágico e toca o meu nariz. Aí ele fala assim, você acha mesmo? E fala: Você acha mesmo que isso aqui está funcionando? Você acha mesmo que isso aqui é necessário? Porque você acha que eu não vou acessar isso? Você está me chamando porque você quer. Por que que eu vou deixar de entrar no ciclo? Ah, mas é uma proteção por alguma coisa.
Sim, sim, funciona ali no momento ritual, mas será que é tudo isso E não é mesmo? mais próximo com uma sintonização, com um refinamento, um facilitador de comunicação? Isso, muito mais. Aí sim, né? Mas aí, por exemplo, na Goetia, a gente usa o triângulo de manifestação, né? E aí, Uhum. aí sim ele sintoniza melhor. Mas hoje em dia nem isso mais eu uso. Eu acredito muito no respeito da entidade. Eu acredito muito na tá tratando com respeito, com tipo, você consegue se conectar de alguma maneira. Você pesquisou, você entendeu, você fez uma meditação, você acendeu uma vela, você entregou um vinho que você sentiu que deveria fazer. Acredito muito na intuição, acredito muito no respeito e essas coisas mais hiper elaboradas, além de cansativas, não sei se fazem mais sentido, sabe? Falando de demônio e falando de Goetia. E também acho que foi você que me falou uma vez, ou a gente já discutiu sobre isso, sobre o que é que eu acesso, né? Será que de fato um Uhum. demônio de 7.000 anos atrás está aqui no meu quarto porque eu acendi uma vela, tô com uma roupa branca e um triângulo de manifestação que eu comprei na 25, entendeu? Esse- Oi, você acha mesmo? Né? Sabe quando vaza o WhatsApp de um famoso? Me parece que a Goethe é isso. Vazou um WhatsApp do famoso, e aí todo mundo quer entrar em Vazou um contato. WhatsApp de Lucifer? Isso. Aí todo mundo entrou em contato, e aí, com o passar do tempo, ele não vai mais responder, porque ele já trocou de número há muito tempo, vai ficar sendo obsidiado por essa gente, pedindo o quê? Carro? Você vai pedir um carro pro demônio de 7.000 anos, entende? E da quinta dimensão? Então, você acha que eles estão ligando para isso? Não estão ligando para isso. Então, eu acho que é um espectro, uma coisa, alguma coisa que te responde, que pode responder como é uma fagulha, alguma coisa que esse demônio foi um dia, ou que deixou lá como um representante, uma representação dele, e aí isso responde, a gente entra em contato com isso, e aí isso pode responder o teu carro, isso pode responder tua grana, teus clientes. Entendeu? Eu não sei sabe? E além de outras questões, né? Enfim. Eu considero assim que nem como trabalhar com os anjos. Eu falo que o pessoal pega e chama o arcanjo Miguel, mas não é o arcanjo Miguel que vem. O arcanjo Miguel olha para o Miguelito 1512 e fala: Vai você, Miguelito. E o Miguelito vem. Exatamente. E Isso. você tem certeza que você está conversando com o arcanjo Arcanjo Miguel, Miguel. mas é um Miguelito. Aham. Exatamente. Também acho isso. Com Daimon, com o Anjo. Também fiz um contato esses tempos atrás com o Arcanjo Rafael. Que também é um Rafaelito, um Rafinha, um negocinho que vem ali de vez em quando, te dá um oi, apaga uma vela, quebra a cara de alguém, tá tudo bem e vambora. Não dá para acreditar também, assim. Eu falo muito isso para mentorado, para os meus amigos, para as pessoas que gostam, que a gente conversa. Não dá para acreditar 100% em tudo. Não dá para meter esse louco e falar: o Gabriel veio aqui, o Rafael estava aqui na minha casa, ou então o Daim, Ele veio aqui comigo, anunciou para Maria e veio aqui fazer anunciação comigo. Estou isso, grávido. Astarote estava aqui me atormentando o sono à noite. Tipo, assim, me poupe, né, linda? Então, assim, essa ideia de que eu tenho que acreditar que alguma coisa está acontecendo, mas também pode ser alguma coisa da minha mente, pode ser, senão a gente enlouquece. Ai, tudo é místico, tudo é um negócio, tudo... Não, é o estresse, não é ansiedade, não é, é viés de confirmação. Tem muita coisa que pode acontecer em torno de um ritual ou pós-ritual, que a gente não pode ficar levando tudo 100% a ferro e fogo e falar, não, é sim o demônio, é o anjo, é a entidade, é Osíris, veio aqui em casa, Anubis levou o meu... Não, não, calma. Vamos devagar, com muita calma, para não enlouquecer, senão você vai parar no manicômio. Manicômio não, né? No hospital psiquiátrico. Daí você me encontra lá uma vez por mês. Não. Todo mundo lá pedindo remédio.
Uma Indo buscar o temporada, remedinho, indo buscar o uma, remedinho. no CAPS, uma temporada no CAPS. Uma temporada no CAPS. A gente se encontra na próxima reunião. Terapia em grupo, por favor. Você sabe, né, que eu tive aquele caso do aluno que enlouqueceu, que ele dizia que ele era filho de Baal, sacerdote de Baal, e daí ele dizia que Baal era Nosso Senhor, que na verdade Jesus passou a perna em Baal e veio, mas que era Baal, que era para ser Jesus. E que Não é, ele era menina? sacerdote de Baal e Baal era Nosso Senhor, e ele Isso, e mora em enlouqueceu. Eu pensei, Araraquara. ai, Ele mora em Araraquara, a mãe dele é de Santos e o pai é da Bahia. Tudo maravilhoso. É essa pessoa que sabe o que sabe. Gente, me ajuda, né? Assim, é muita, né? É se achar demais, né? Eu acho que tem um lugar interessante da gente, não sei se o quanto as pessoas que estão ouvindo ou vão ouvir isso vão achar bizarro, mas o quanto a gente é Deus, né? Acho que você já falou isso em algumas lives, em alguns sim, momentos. sim. E acho que a entidade, quando ela vem para mim, ela fala, as maioria das entidades, elas fazem isso comigo, né? Fala, ó, você é Deus. Mas é muito difícil a gente controlar o ego humano, e conseguir entender isso de um jeito mais ordinário, não ficar achando que você é o Cristo de Araraquara, entendeu? O Cristo de Bauru, o Cristo de Itu, que seja, sabe? O Cristo de Osasco e achar que é a pessoa mais importante da espiritualidade toda e que Astarote, o demônio do rei Salomão, estava no teu quarto te atormentando. Olha, que nada para fazer para atormentar a Cláudia Teixeira, que está precisando de uma atormentação durante a noite, né? Bom dia. Qual a lógica? Né, Claudinha? Meu Então Deus, não dá, é assim. muito. É se achar demais, né? Que você acha que você é? Onde é que você... Onde? O que aconteceu? Assim, é se colocar nesse lugar pequeno. Por isso que esses processos, principalmente do pentáculo, do pantáculo, é muito importante a gente entender. Por isso que eu falo que a magia e a cabala, a magia, o hermetismo, vão movimentando dentro da gente o nosso tamanho, a nossa pequenez. E ao mesmo Uhum. tempo que essa pequenez vai se movimentando, a gente vai entendendo que no final é tudo eu. Que sou eu que estou Sim, criando, que sou eu que preciso reconhecer algumas coisas, que esse movimento do círculo é uma sensação que eu preciso ter. E no final não é nada, é uma corda, é umas letras e tudo bem, tem significado, tem poder, ok, certo. Só que ao mesmo tempo, o poder é teu, quem atribui poder àquilo é você. Aí você vai entendendo, então aquela vela não preciso mais. Então aquele vinho eu não preciso mais, posso substituir por água? Posso substituir por jaca, por suco de amora, por... Entende? Então, aquela faca, aquele punhal, qual era o símbolo? Então posso substituir por uma vela, pelo fogo. Entendeu? Então, assim, as coisas são importantes como símbolo, né? A nossa realidade é simbólica. Tudo é simbólico. sim, Então, para movimentar isso, a gente vai entendendo que algumas coisas que a gente acredita muito que funciona, que tem que ser assim, se você não estiver disponível a movimentar essa ideia, você realmente vai fazer pro resto da vida todo o ritual medieval para invocar um daimon. E não dá. Ou você evolui mentalmente e começa a entender que uma coisa é uma coisa, fazer as conexões, senão você se perde, vai ficar fazendo loucuras e loucuras e loucuras sem sentido nenhum. E quilos de velas, e quilos de instrumento, e pele de cordeiro. Que nem para Goethe precisa de uma pele de cordeiro virgem, naturalmente, e não pode ser preto, não pode ter cor, tem que ser um branco, tem que ser o couro dele para você escrever o pedido. E o pedido é uma coisa muito importante, né? Onde uhum. eu vou arrumar pele de cordeiro branco virgem? Não, eu Onde? já vi algumas bruxas, algumas ecobruxas chegando para mim falando: então, você arruma couro? Arrumo, arrumo o couro de cordeiro, arrumo o couro de cabra, porque é usado aqui, ó.
Causado aqui. Uhum. Não, mas eu quero ter certeza que o animal morreu sem nenhum sofrimento de causas naturais, não foi sacrificado. Como é que eu vou no criador de couro e falar, escuta, a ovelha que está aqui morreu de velha, ou foi abatida, ou você fez o quê com ela? É, menina. Que poder eu tenho de. O vendedor quer me vender. Eu vou chegar lá e falar: tem pele de cordeira? Tem. Tem pele de bode? Tem. Mas esse bode morreu sem sofrer. Nossa, esse bode morreu sem sofrer. Ele morreu sendo abanado pelas virgens do deserto. O cara quer vender. É, exatamente. Não, isso aqui era branco. Tô te mandando o branco. Ó, tá chegando. Ó, é branco. Tem certeza que é um cordeiro branco? Não foi clareado, não, não, não. Juro que essa ovelhinha era branca, não era ovelha negra. Gente, você não tem mais controle sobre isso. A Lucilene, isso me lembra um trabalho de apometria que a pessoa chegou falando que estava com um mago negro obsidiando ela, e quando foi trabalhado, era ela obsidiando o mortinho. Olha que diferente. Exatamente. Acontece. Isso é muito comum, inclusive. A gente mesmo se obsidiar. É muito comum. Ou o corpo de dor, né? O corpo de dor, fazer uma obsidiação. E tanta coisa que a gente pode, a gente mesmo criar, né? A magia do caos está aí para provar, né? O quanto que a gente cria coisas, o quanto que. Inclusive, a magia do caos revolucionou muitas ideias, né? Com relação à magia. De muito simplificar. A gente entende como simplificar, mas na verdade é novos significados para magia cerimonial, para alta magia. Ah, o que que isso aqui significava? Aí você vai lá, ejacula num sigilo e aparece uma criatura de fato. E aí? E aí, né? Como assim? E aí, o que que você acha que os judeus estavam fazendo quando fizeram o golem? Pois é. Qual que é a semente da manifestação utilizada pelos judeus no golem? Como é que eles Pois é, sabiam que se fazia, se dava vida a um ser de barro? pois Então, é. assim, então, assim, não duvido, não duvido. Você sabe que é uma coisa que Loki gosta que a gente coloca na bebida dele, né? E a gente bebe? Não, não, eu deixo para ele beber. Ah, eu A bebo, gente eu bebo. coloca na bebidinha dele, coloca o hidromel e coloca lá Que a nossa delícia, felicidade corporal. que delícia. Ah, mas é que é bom, né? É a semente. É muito importante também esses rituais, né? Na Goethe é muito comum ter esse tipo de ritual. Eu já fiz muitas, muitas vezes esse ritual, porque essa semente ela é importante, né? Aí é um símbolo, de fato, né? Um novo símbolo sobre a nova perspectiva. Então, essa semente é a nova perspectiva, né? Então, eu estou semeando uma nova visão, estou semeando uma nova perspectiva de vida, estou semeando o que é que eu quero, né? Uma coisa que eu falo Uhum. para as pessoas é: não se aproxima de entidade para fazer pedido, não se aproxima das coisas para trocas, não vamos para trás de trocas. Eu acho muito desrespeitoso esse tipo de coisa. Pode ser uma perspectiva minha, agora é 100% eu, nada de livro, como eu percebo as Uhum. coisas. Eu não vou no ritual, não abro um ritual de Goetia para pedir pro Daimon que eu quero dinheiro, que eu quero cliente, que eu quero. Eu vou para lá para me encontrar. Ah, Uhum. é uma briga muito grande que eu arrumo na internet por aí, que as pessoas elas acham isso muito estranho, né? Como é que você vai e não pede? Como é que você faz esse processo todo para não pedir nada? É porque eu não entendo, é isso que a gente estava falando, não entendo exclusivamente que essa manifestação é o demônio de milhões de anos. Então, em primeiro lugar, eu preciso entender que isso sou eu, é um encontro com a minha sombra. E aí uma Sim. sombra conversa com outra sombra. Acho que Jung fala isso, que para que você consiga se comunicar com a sombra de alguém, você precisa entender a sua. Então, é um outro alguém que eu estou comunicando, que seja uma entidade, que seja um daimon, e aí eu preciso entender a minha. Se eu entendo a minha sombra, aí pode ser que eu consiga me conectar com alguma coisa que está na sombra também. Mas acho que, em primeiro lugar, a gente precisa. Esses rituais envolvem espelho, né?
tempo de observação para espelho, tempos longos de observação, ejaculação, observar a sua própria nudez. Então, muito tempo vendo a minha própria nudez, sobre várias óticas e várias coisas, e dentro de alguns símbolos, de algumas ideias. E aí você vai encontrando e falando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Como é que pode? Meu Deus, não, né? Meu diabo, o que está Meu acontecendo Deus! aqui? Meu Deus, o demônio que eu chamei, que eu... Também. Mas é interessante, assim, porque eu não pensei que a gente ia falar sobre essa parte da erotização, mas é muito interessante como muitas vezes, quando isso acontece, porque uma vez eu falei sobre a beleza de Lúcifer, quando eu vi ele, que eu vi ele numa forma. E a pessoa, você não sentiu tesão? Mas é engraçado, porque é uma beleza, é uma erotização, se necessário, eu estaria fazendo um ritual, mas é muito extracorpóreo, não tem aquele mesmo encontro pessoa a pessoa, não é o mesmo tesão, não é o mesmo, Isso. é um outro tipo de encontro. E é um outro tesão também. É um tesão, mas é um outro tipo. Eu não sei também explicar. É uma outra coisa. De fato, até a ejaculação, quando tinha esses contatos sexuais com o Daimon, quando tem, que ainda acontece, é diferente, é muito diferente. Não consigo explicar muito bem. Que, de fato, o que você está falando é real. Não é o tesão do tesão que a gente sente Uhum. transando com pessoas, namorado, tudo. É um tesão espiritual. É É um um corpo troço, humano assim. é estranho. E as coisas comigo sempre começavam assim, né? Fazia o ritual, abria, beleza, estava acontecendo. E aí, no meio da meditação, eu tinha ereção. E eu ficava assim, eu tô num lugar conversando com ele, e num lugar escuro, num castelo, alguma coisa assim. E aí eu tinha uma ereção do nada. Começava uma ereção e aí acontecia. E, assim, as primeiras vezes foi muito estranho, porque você não entende muito. Hoje em dia já entendo, vambora, acontece. Mas até tava pensando, falei, nem sei também se podia falar isso aqui. Tava falando com o Ti Hum. de, de abrir um OnlyFans com essa perspectiva de magia sexual. Será que é uma boa ideia? Olha, aqui a Tati está perguntando, não seria a subida da Kundalini, de repente? Então, é a subida. Não, não deixa de ser, né? Porque é um processo natural que esse ritual Porque provoca, afinal de também fato. subir a Kundalini é subir a árvore da vida, né? Isso, de fato, está dentro desse processo, só que necessariamente é estranho, né? Porque é estranho, é diferente. Eu já fiz o ritual da Kundalini, já tá tudo certo, acendi, tudo bem. Só que é aquilo que a gente, eu não sei explicar, parece que acontece. É meio que Kundalini mesmo, deixa de ser, mas eu não sei, parece que eu tinha algum controle sobre a Kundalini quando ela vem, né, quando ela manifesta, tem algum controle. Mas nesse momento eu não tive controle, mas pode ser, não deixa, vou jogar isso fora porque também é muito difícil a gente confirmar alguma coisa nesses momentos, né? Falo, não, foi isso, foi aquilo. Eu não refleti ainda, eu nunca parei para refletir e falar, ah, talvez seja isso, ou aquilo, ou isso. Nunca parei para refletir, para falar a verdade. Mas eu gosto de conversar com você porque sempre é muito solto. E tinha um mago que eu gostava, mas ele falava assim: não, mas ele era bem cerimonialista, bem cerimonialista. Falava, não, porque nós estamos em Malkuth, porque eu, ser humaninho, não, gente, você sobe, você desce, você tem momentos de morada de Vênus, você tem momentos de morada de Lua, você tem momentos de Keter, de alta inteligência, daqui a pouco baixa. A árvore da vida, ela é uma metáfora sobre o teu avanço e a sua regressão que ocorre eternamente. E às vezes você
tá lá no topo em algum assunto, e no outro você é uma criança, você está em Malkuth mesmo, você não sai da base e não sai do chão. É muito, e ainda assim, né, tem o processo de Yesod, que é o te tocando e falando, vem, sobe, o seu inconsciente te puxando, falando, oh, acorda, um sonho que você tem, uma coisa, mesmo você estando completamente preso em Malkuth, ainda assim vem essa que tenta te dar uma puxadinha e falar, oi, bom dia. Ou Rod, quando você ouviu uma coisa no Instagram, ou Netza, que está ligado a Rod, ou que está ligado a Malkuth, que está, não completamente, mas tem uma ligação. Entende? Então, assim, mesmo quando a gente está muito preso em Malkuth, tem alguma manifestação, algum contato. Não acho que a gente está 100% preso em Malkuth, embora seja infinitamente plural, Malkuth, mas ainda assim tem muito processo. É impossível, eu não consigo, eu observo o Daat o tempo todo, eu observo Rockman, eu observo Keter, eu observo Yesod o tempo todo, porque tem muita coisa, tem muita ideia, a gente recebe alguém, é que também eu estou mais disponível, né? Tô normalmente recebendo crítica, ouvindo comportamento, que eu também não gosto dessa magia que é do templo. Eu não gosto da magia do templo, eu gosto da magia que ela manifesta no dia a dia. Eu falo isso muito Uhum. para os meus mentorados. Não adianta a gente sentar aqui e estudar é, Cabala, Daimon, e você não encontrar isso no seu dia a dia, isso não movimentar alguma coisa no seu dia a dia, a tua observação, você se enxergar a sua sombra, porque no final a história da árvore da vida também tem muita sombra, tem muito processo que precisa ser observado enquanto dia a dia. Eu melhorei enquanto pessoa, eu melhorei enquanto perspectiva de mim mesmo, eu melhorei o que é que eu quero, o que é que eu gosto, para onde que eu vou, para onde que eu vim, esse reconhecimento isso é muito importante da magia, mais importante do que a gente imagina. E aí, observar essas minúcias, isso também é magia, isso também é daimon, isso também é goetia, isso também é cabala. Não guardado para aquela sexta noite que você faz uma meditação da cabala ou você estuda daimon e faz uma invocação. Não, não é só isso. O que é que O isso de Eduardo fato? está perguntando aqui se você pratica goécia ou patchwork. O que que você pratica hoje? Eu faço goetia, mas patchwork é quando a gente tem um desenho, né, alguma coisinha assim, uma, não sei o que que ele entende com patchwork. Quando eu falo de patchwork, para mim é você tem uma imagem, aí me corrija se eu estiver errado. Você tem uma imagem e aí aquela imagem te conecta a uma manifestação, a uma invocação. Eu sou mais da goetia, gosto da ideia do patchwork, mas eu sou muito da goetia. Porque eu não entendi, porque para mim Goethe e Patchwork eles são complementares, eles não são, não que eles estejam dizendo que são opostos, né? Não são práticas diferentes, mas ambos podem trazer o mesmo resultado. Enfim, Não, é que eu, eu já vi assim também, é que nem você falando sobre o dia a dia e sobre isso na sua vida e isso ressoar, né? Eu já vi muita gente que mexe com patchwork e muita gente que mexe com magia do caos. No começo, eu execrava a magia do caos, porque eu via que a pessoa fazia, mas ela não tinha esse ganho pessoal. Eu não via essa procura do ganho pessoal, eu via essa procura do tipo, ah, aqui vou adorar o personagem tal, o que foi criado aqui, porque ele cuida do meu amor e aí eu vou ter namoradinho. Eu não via essa profundidade na magia do caos. E o patchwork, pelo que eu entendo, ele é uma tentativa de fazer a Goécia jogando fora a ritualística, só assim, quase que num plano mental de eu sei quem é e eu chego lá. E eu acredito que que isso você alcança com o tempo. Eu acredito isso pela própria radiestesia e pela minha experiência com os deuses nórdicos. No começo você tem que desenhar runas, no começo você tem que abrir cerveja, colocar na taça, no começo você tem que acender vela, no começo você tem que fazer o galdra. E depois de um tempo, você visualiza ele fazendo café, porque você precisa visualizar ele.
Então, eu acho Uhum. que o patchwork, ele é um contato direto que ocorre com uma porta que tem que ser aberta classicamente no começo. Quando eu encontrei patchwork na minha vida, era um texto que, que descrevia um desenho. Como se fosse assim, o patchwork é uma caminhada numa floresta escura, você encontra um coelho, o coelho... Era essa a ideia. Então, aí Era respondendo a Alice pergunta no País dele, das Maravilhas. isso. Respondendo a pergunta dele, eu sou um pouco dos dois. Eu faço tanto a cerimonial, parte cerimonial, e parte dentro de uma meditação, dentro de coisas mais contemplativas, não tão físicas. Porque de uns anos para cá, eu tenho fugido da ideia de materialidade da coisa. Eu acho que eu vou entendendo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu observo, quanto mais eu pratico, eu percebo que é muito mais mental, como diz o Hermetismo, né? O universo é mental, mas e menos material. Então eu percebo que o material é sempre um símbolo para que eu acesse algo. Então a magia cerimonial é 100% simbólica, mas tem algumas coisas que eu não abro mão, que nem Boaz e Jacã. Eu não consigo abrir mão das colunas do templo ainda. Para mim, eu sinto que é importante ainda para mim. Ainda faço Sim, é, sim. para manifestar um templo mesmo. E aí, outras coisas eu vou movimentando, eu compro uma coisinha, compro outra, porque no final é bom também, é gostoso ter material, né? Eu também gosto do material. Eu gosto de papelaria, eu adoro papelaria. Então, eu amo, eu gosto de papel, eu gosto de ter as coisas na mão também. Você acha que eu não gosto de comprar um punhal novo? Claro que gosto de comprar um punhal novo. Quanto mais trabalho, quanto mais eu Mas, trabalho, mais sorte eu tenho. exatamente. É bem por aí. Então, são essas ideias, né, que a gente manifesta através de um símbolo, sempre um símbolo. Então, a pergunta é boa, entendi, só que Goetia nem sempre também ela é super cerimonial. A ideia inicial da Goetia é 100% cerimonial, porque é salomônica, né? Salomônica é 100%, Uhum. 100% cerimonial. Mas eu acho que a gente precisou e precisa revisitar esses lugares, principalmente medievais, para a gente começar a entender algumas coisas, principalmente conceitos, né? Conceitos de diabo, conceito de demônio, conceito de daimon. Tudo isso, assim, é muito perdido no tempo e no final quase que não significa nada. Quando você vai estudar, de fato, quando eu vou estudar demonologia, eu estudei demonologia depois de Goetia, aí eu vou entender, nossa, de onde vem daimon? O que que é daimon? Quem falou daimon? Por que daimon? Aí entendo. Aí você vai entendendo o processo histórico da coisa. E aí é quase que triste, né? Fica assim, nossa, é isso? Puxa, que pena. Pensei que era uma coisa mais profunda, mais mágica, mais nada. É uma bobagem que um cara, o São Tomás de Aquino, definiu o que que era demônio e o que que era anjo. Porque no grego tudo é daimon. Tudo isso é daimon. Sim, sim. No Tudo, grego, tudo é daimon, você vai ter uma diferenciação entre o daimon e o cacodaimon, que também isso. vai ser uma coisa assim do tipo o grauzinho, qual que é o sargento, qual que é o soldado. No fundo, vai ser Isso. uma coisa assim. Isso, porque no final, no grego, anjo também era daimon. O Sim, Loki era daimon. Toda manifestação de inteligência espiritual era um daimon. Quem define o daimon foi Sócrates, o primeiro que conseguiu escrever a respeito. Que ele tinha um daimon que soprava coisas para ele e ele chamava de daimon. E aí eu falei, ai, que pena isso. E aí os retratos eu tive um bíblicos. pensamento tão podre. Eu pensei que devia ser o Exu do Sócrates. Devia ser o Exu dele mesmo. Alguma coisa. Então, podia ser, entende? O Exu também é Podia Daimon. ser, Porque é? no final é a mesmíssima coisa, não tinha mudança. Aí o Tomás de Aquino, no finalzinho da Idade Média, começa a definir na Bíblia, né, o que que é demônio e o que que era anjo falando. Porque, assim, pelo grego, o que fala com Maria, que ela vai ter um bebê, é um daimon, entendeu? Não é Sim.
Lógico, tem algumas nomenclaturas do grego para algumas coisas ou outra, mas tecnicamente, daimon é tudo que é manifestação inteligente espiritual. E acho que E daí é interessante a gente pensar nisso, que se Daimon é uma manifestação de uma inteligência espiritual e o Daimon foi demonizado, na verdade nós temos aí uma demonização da inteligência maior. exatamente. E por que que essa é boa e essa é ruim? Por que que o anjo é bom e o daimon é ruim? Essa discussão é templária, né? É de bilhões de anos. Por que que isso aqui, né? Por que que o escuro é ruim? Por que que a sombra é ruim? Porque o que que ela provoca no ser humano, né? O que que eu encarar a minha sombra me provoca? Me provoca incômodo, me provoca tristeza, me provoca vislumbre, me coloca num lugar de bosta, me coloca num lugar de nada, me coloca num lugar de errado, de ruim também. Então, vamos demonizar isso aqui, porque isso aqui não é bom, isso aqui não é legal. Encontrar a sombra não é uma coisa boa, que é exatamente o papel do Daimon, que não é ruim, Uhum. não é do mal, é, é rasgador, né? Oi, você não é isso aqui não, linda, você não é nada, olha aqui que você é, você não é nada. Bom dia, acordou, e que sorte a sua que eu tô aqui, né? É o que o meu Daimon fala, ele fala assim, sorte a sua que eu tô aqui, porque, né, Cocô, bom dia, você sabia que você não é nada? E aí A eu Tati está perguntando aqui: já aconteceu de você chamar um Daimon e vir outro ser? muito, mas muito. Assim, eu tenho uma teoria que eu gosto de acreditar que quando você quer chamar um daimon, na verdade ele já te chamou primeiro, entendeu? É, Uhum. as coisas movimentam a partir deles e não a partir da gente. E a gente só vai fazer se a gente quiser. E aí, já chamei, já aconteceu de vir um outro daimon, né? Já veio o daimon junto, e já chamei um, veio outro e outro, mas óbvio, né? Porque não sei o que eu posso falar, mas quando a gente abre um círculo de manifestação, a gente faz um ritual de abertura de trabalho da Goetia, tem algumas coisas que eu ainda considero muito importantes, né? Primeiro, que eu não mexo só com Goethe, eu mexo com coisas mais profundas das sombras, mas ainda assim vem outras coisas, óbvio que vem, né? Algumas coisas prejudiciais e outras coisas que não são tão prejudiciais. Mas eu tive muito contato com outras coisas obscuras durante essa trajetória com Goetia, e que de cara você pensa, meu Deus, que coisa horrorosa, o que, que é esse troço que apareceu aqui? E no final você descobre que obrigado por ter vindo, obrigado por ter me falado, obrigado por ter esse contato, obrigado por isso, entendeu? É muito comum também de que eu chamo um daimon, faço o processo bonitinho, vem uma outra coisa e eu consigo contato e aliança com essa outra coisa também. Porque você já tá no balaio, entendeu? Vambora. Então tô no balaio mesmo, entendeu? Isso me Vambora. lembra uma vez que eu chamei Friga e veio Loki. É, isso é muito comum. Eu olhei Isso é assim e muito falei, louco, né? muito parecido, obrigado. Total. Igualzinho, gêmeos. Gêmeos, mas também uma vez eu vi um pai de santo falando que você não acessa um orixá, que a gente volta naquela conversa que vem o Miguelito 1525. Você acessa a energia de um orixá. Se um orixá descesse aqui, puf, você explodia, porque essa energia é incompatível com o ser humano. Então, vem uma partícula da energia que toma uma forma. E eu discuto muito com as pessoas eu falo, gente, aí você vê a energia, daí o teu cérebro traduz, daí você vê o formato. Então, esse formato, ele vai depender muito dos seus conceitos e dos seus preconceitos. Exatamente. Eu lembro quando era criança, eu já via coisas, né? E aí eu lembro eu vi muita coisa, mas, e até inclusive algumas entidades que tenho contato hoje, depois eu descubro por que que eu vi, mas eu lembro de ver o Osíris. Osíris me visitou quando eu tinha uns 5, 6 anos. E na minha cabeça, eu traduzi aquilo como um personagem, passei a vida falando sobre isso. O personagem do Mortal Kombat, o Quan Chi. E aí hoje eu
revisito essa memória dessa visão, eu percebo que era Osíris, era uma verde e uma procurando alguma coisa, eu me lembro de ver. E aí é o como meu cérebro entendeu que o que eu tinha naquele momento era um Mortal Kombat, naquele momento específico, nada. Mas quando eu descubro Mortal Kombat, eu faço uma conexão e já vi esse cara na minha casa. Ou então quando eu via um anjo em formato de guerreiro na porta do quarto da minha mãe, que era crente. E aí, por que um guerreiro romano, né? Qual é a minha referência de proteção? Qual é a minha referência daquele momento de proteção? Qual é a roupa? Um guerreiro romano. Ah, do filme que eu assisti quando era criança. Troia, nossa, vi Troia, foi impactante. Gladiador. Então, aí você vai entendendo que o símbolo de proteção é esse. Então, essas manifestações, elas sempre aparecem de acordo com o que você vai compreender. Porque se não for assim, você não entende que é uma proteção. Você vê um troço lá e você fala, e como já aconteceu também, viu? De ver coisas e não entender nada. Inclusive, eu fui uma temporada na. É Essa história é maravilhoso outra. quando você vê a coisa, não entende, a coisa fala em enigma, você não entende, daí acaba e você fala que bosta que foi isso aqui. Exatamente. Estava na pandemia, da pandemia, eu fui passar uma temporada na casa do tio, os pais deles estavam lá, eu fui na casa dele, e a gente ficou lá junto, porque meus pais também são mais velhos. E aí eu tive um sonho noturno que vinha uma criatura toda torta, assim, com a mão para cima, a boca travada, entrou no quarto, olhou para mim, e eu fiz assim, oi, e ela, Oi, e aí? e foi embora. Eu olhei e falei, virei e dormi. Falei, que? Não entendi nada. Então nem sempre a gente consegue entender também. Ai, ai, é engraçado que o pessoal às vezes chega e fala, às vezes aparecem uns bichos aqui, eu olho pro bicho, o bicho olha para mim e fala, vai, desenrola, vai falar alguma coisa, não entendi nada, viro e durmo. Eu também, nossa, muitas vezes. Apareceu uma criatura de. Aí onde eu morava aqui já, né? Onde eu moro. Apareceu um corvo, uma criatura meio corvo, meio humano, meio. Tava no meu quarto me observando assim, e eu falei, oi? Acordei de Oi? madrugada, tava ele lá, eu falei, não falou nada, virei dormir. Não entendi nada até hoje, não sei o que aconteceu, quem era que estava. E aí sim eu acho que é um bom exemplo. Eu já estava fazendo processos de Goethe há bastante tempo naquele momento, e aí pode ser que tenha vindo uma outra coisa que eu não sei o que é, que eu não consegui definir, que eu não fiz aliança, que eu não estabeleci uma conexão, uma comunicação de maneira alguma, e aí acabou. Não tenho resposta. É um bom exemplo, inclusive, o que pode ter sido, né? Como não tive nenhum tipo de comunicação, posso garantir que foi através dos rituais de Goetia. Mas, né, hoje é um escritório, né? O meu escritório é o meu templo obscuro, eu digo. Eu transformei ele num templo obscuro, e aí entra e sai quem quiser, né? Aí eu tenho amigos médios, meu namorado é médium, aí ele fala assim, nossa, mas tanta movimentação nessa casa, né? Que saco. Vejo coisa lá embaixo, vejo coisa aqui em cima, vejo coisa do banheiro, vejo coisa lá fora. Falei, então, Aham. é um portal, né? Vou fazer o quê? É o meu trabalho, faz parte da minha, do meu rolê. É a minha galera. Ah, É os oi. funcionários da empresa. Minha galera, fala com eles. Os funcionários da empresa. Mas eu acho interessante colocar assim, porque também, gente, desmistificar os pactos, pelo amor dos deusinhos, são alianças, são acordos que você faz. O pacto não leva a tua alma, não leva o teu filho, não leva o teu marido, não leva o teu emprego. Eu fico vendo assim, até quando eu vejo uma pessoa, porque eu fiz um pacto maldito. Eu falei, como é que está a tua sombra? Porque se o pacto é maldito, então aí o que foi que ao invés de você tratar, você enterrou, bateu várias vezes com a pá e falou, não vou mexer nesse poço. E poço enterrado, uma hora o gás vai subir, vai feder, o buraco vai abrir, e daí você vai ter esse exemplo.
E daí tinha um. Agora ele sumiu, eu imagino que ele morreu, Johnny. Mas tinha um rapaz, um luciferiano que eu seguia no TikTok, que ele pegava e falava para mim: eu vou ensinar o pessoal a se autopactuar, eu vou quebrar o pessoal que faz. Eu falo, aham, 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 porque eu sou pactuada, aham, eu sou pactuada quando você fala, aham, manda R$ 50 para eu comprar um cigarro, te pago semana que vem, tô sem dinheiro. Eu falo, pô, Diferente. pô, não sei, é pactuado, não se autorresolveu, e daquela bem mago apostólico, mago católico apostólico bruxão, e eu falando, pô, cara, você fez um pacto, não tem os R$ 50 do cigarro, depois ele teve um AVC, depois ele sumiu, acho que morreu. Mas, gente, o pacto não assim, eu cresci e eu vi o crescimento do Johnny. Eu acompanho o Johnny desde que ele morava com os pais dele, evangélicos enchendo o saco, até que ele mudou para uma casinha, mudou para uma casa boa, dividindo a casa, hoje está numa casa dele, templo dele, que nem eu falou. Então, isso, gente, o crescimento, ele é gradual, proporcional. Você vai crescendo com as suas entidades, você vai crescendo consigo mesmo, você vai se resolvendo, e você vai se resolvendo, e você vai resolvendo o terreno, você vai resolvendo aqui na Terra. E eu vejo muita gente que estuda, 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 estuda e não resolve o chão que está pisando. E a gente está aqui para É, resolver o chão. é mago de PDF que a gente fala. Mago de PDF. E só lê, mas não pratica nada, não coloca nada em prática, não movimenta nada. Mago de PDF. O negócio é absorver. E não adianta nada se você não coloca em prática. É melhor que você leia um livro e coloque ele em prática a vida inteira do que ler 20 livros e não praticar nada. Não adianta nada. E Conhecimento de Dropbox, está na nuvem. eu não estou falando do que não é importante estudar, eu acho muito importante, mas nem tudo se colocar em prática também. Conhecer é importante, mas é no dia a dia. A minha briga sempre vai ser essa, principalmente com a instituição Jovem Místico, entendeu? Porque eu acho que é muito bonito comprar uma pedra roxa, acho muito legal, brinco de ametista, tudo essas coisas, o incenso, é tudo, é uma delícia, gostoso mesmo. Só que se você quer fazer a coisa acontecer, movimentar a sua própria vida, você vai precisar sair da zona de conforto, você vai precisar sair, ouvir críticas, vai precisar ouvir. Não estou falando de crítica na internet, estou falando de crítica do cara que mora com você, dos seus pais, dos seus amigos, para você ser uma pessoa melhor e isso trazer crescimento de fato, entendeu? Mudar uns conceitos que você tem muito fixo. É isso que a Goetia causa tanto medo. O povo acha que é demônio, é muito comum, né? Eu recebo muita gente falando, queria fazer um pacto, demônio, lá, lá, lá. Aí, quando eu vou, então, e a sua sombra? Como é que você tá? Isso aqui, isso aqui. E a pessoa desiste. Nem é por medo de manifestação. É mais pelo medo de se encontrar, o medo de se entender, o medo de se encarar. É muito louco hoje em dia. Entendo que as redes sociais têm um papel muito forte e fixo nisso, mas ainda assim acho muita loucura, né? A ideia de se encontrar, de se aceitar, de se observar, de falar, nossa, eu sou essa bosta toda mesmo, né? Puxa, sou mesmo. E falar, "É mesmo. Nossa, eu caguei mesmo, hein? Nossa, eu não fiz direito mesmo. Nossa, não fiz. Nossa, não fui legal com essa pessoa. Nossa, fui péssimo nesse momento." E admitir isso, sair do lugar de vítima é muito dolorido para algumas pessoas, para todo mundo, de fato. Mas Goethe é para poucos, por isso que é para poucos. Demônios somos nós. Os demônios somos nós. Eu tô dando risada de você falando assim, porque eu passei por uma situação esses dias na comunidade que eu estava discutindo com uma pessoa e ele, por que eu estou apanhando? Eu falei, porque você não está admitindo. Porque você não está admitindo o teu erro, porque eram duas pessoas, imediatamente uma das pessoas me mandou um PVT e falou, nossa, Renata, me perdoa,
eu vou corrigir tudo isso, tá bom? Estou cuidando disso. O outro ficou ali se debatendo num negócio assim, eu fiz isso, mas eu fiz isso com o máximo das minhas boas intenções, porque eu sou um pobre coitado que já sofreu bullying, e que a mãe é velha, e que toma o remédio, e que foi pedido um favor, eu sou um idiota mesmo de fazer favor para os outros. Eu falando, cara, para com isso. Para, só para. Porque eu não vou parar de manifestar minha dor. Eu falo, porra, cara, tô pedindo aqui para você parar. Eu tô discutindo com você exatamente sobre o ponto de parar. É só você tem dor, só você é o certo, só você é o bonito, né? Que legal. Eu É, acho, eu tenho percebido muito assim que as pessoas, de modo geral, eu também, a gente tá muito fixo em algumas ideias sobre nós mesmos. E aí isso faz a gente soltar frases que a gente já sabe que são bonitas. Por exemplo, eu não sei de tudo. Eu sou humano. Eu sei que você pode errar, mas na verdade o nosso comportamento é outro. A gente está falando uma coisa, mas a gente quer a perfeição do outro. A gente admite a nossa imperfeição, mas quando vai falar do outro, não consegue. Quando a gente vai falar, eu não sei de tudo, eu não sei, é fácil a gente falar, porque tá óbvio que você não sabe de tudo. Mas a gente tem comportamento de pessoa que sabe de tudo. E aí a Goetia vem e te rasga inteira, assim, de cima a baixo. Porque tanto quanto você pode errar dentro de um processo, mas se você não está pronto ou pronta para admitir os teus erros, vai te rasgar inteira até você conseguir admitir. Eu não estou falando de que você errou a cor da vela, não estou falando disso. Eu estou falando da tua vida cotidiana, com teu marido, com teus uhum, amigos, com a tua escola, com o teu trabalho. E é muito enriquecedor e muito crescimento quando a gente admite um erro, entende que faz parte de um crescimento, que faz parte da gente ser melhor. E aí é tudo. Só que até a gente chegar nesse ponto, nesse lugar de uau, conseguir, é muito difícil e dolorido mesmo. Psicologia pura, às vezes. Só que se você não tiver, vai demorar para aparecer um Diamond aí, ou então vai aparecer para te rasgar. O povo fica muito louco, né? Como é que você que vem aqui na minha casa, às vezes é tão engraçado, né? Eu sirvo, às vezes eu sirvo vinho pro meu Diamond. E aí eu pego esse vinho e bebo, e sirvo para as pessoas, e tá tudo bem. As pessoas, nossa, é o do Daimon? Eu falei, qual o problema? Ai, não, mas será que eu posso beber? Eu falei, pode, tô te dando, pode. E fica essa sim, sensação de, ai, não, mas ai, o que que vai acontecer? E aí, onde eu quero chegar é que a vai minha crescer dois chifres na testa, depois começa a crescer uma barbichinha vermelha e um rabinho lá embaixo. 7 Ah, dias de gente, diarreia. Tá, aí vai lá, bebe, né? Mas eu falo sobre a minha relação com ele, né? Porque que ele é dócil, ele é legal, ele troca uma ideia, ele quando meu pai não é presente, né? Meu pai é vivo, tudo, mas é zero presente. Essa história é muito boa. O meu namorado me apresentou pro pai dele, então me mandou o WhatsApp pro pai dele, falou: ah, pai, esse aqui é meu namorado, pá, mandou uma foto, pá, apresentou. e Nessa mesma tá isso, sério. Esse negócio de apresentar para os pais ficou pois sério, é. John. Na mesma noite, ele foi dormir mais cedo, tava eu conversando com o tio lá na minha cozinha. Ele foi dormir, quando ele dorme, ele tem uma projeção astral enorme, assim, de que ele completamente acordado, entra aqui em casa, uma pessoa recebe ele, tem um guardião, tem o Exu, uma pombagira do lado de fora, e aí ele entra, conversa, vê umas entidades que estão com Ti, Freya, ele nunca ouviu falar nisso. Viu Freya, viu Loki e chega um cara que parece muito comigo e fala assim: ah, eu sou o pai dele. Ah, mas que eu sou o pai dele, prazer. E aí ele volta assim, desesperado, desce para cozinha e fala assim: o que aconteceu? O que está acontecendo? Eu falei, ué, você me apresentou para o seu pai e meu pai se apresentou para você. É isso. E ele foi do ruim, ele falou: não, não tenho medo das coisas, não senti medo, mas foi legal. Eu falei, que estranho, né? Eu falei, nada estranho. Ele cuida, né? Essa Uhum, relação. Por que que tem essa relação? Porque, entendeu? Tem uma troca, ele fala as coisas, eu escuto, falo, ai, que saco, errei.
né? Vou lá numa discussão com o namorado, uma discussão com alguém, uma coisa que sai do eixo. E aí, o que que você encontra? Você se encontra nesse lugar. Sabe, a teoria do espelho, ela é muito atual dentro da Goetia. Quando você enxerga uma coisa no outro, ela está em você. Por que que ela dói? Porque está em você. Ah, por que que eu fico tão transtornado porque meu namorado não coloca a roupa no cesto? Porque você também não coloca alguma outra coisa, porque é um erro teu também. Então, aí, quando eu vou admitindo, aceito esse processo, as coisas vão ficando muito mais leves, gostosas, interessantes. E aí, não menos doloridas nunca, mas vamos lá, é o que eu falo, né? Não adianta, a gente só vai escolher o que que é dolorido ou não. É o dolorido de ter uma conexão com a minha sombra, é dolorido, mas não ter uma conexão com a sombra é igualmente dolorido, porque você fica num looping merda, num looping cocô de, ai, eu sou uma coitada, eu sou o neném, tem que ser do meu jeito, eu sou o certo, eu sempre sou o certo, não vou sair daqui porque tá confortável, time que tá ganhando a gente não mexe no time, entendeu? Oi? Onde? Como? Oi. Pra quem? E aí? É isso? Eu acho que Então, é por assim, isso que os diamonds eles são um caminho de crescimento, né? Porque eles são exatamente um caminho que vai te convidar para sair do lugar que você está e ir para o próximo lugar. Depois que você isso. estiver sentado um tempo num lugar, eles vão olhar e falar: oh, e aí, a evolução parou aí? Não, mas assim, mas eu gosto da casa. Ah, então evolui em outro ponto da tua vida. Então evolui no teu sentimento. Ou então evolui no teu trabalho. Mas sempre tem um lugar do qual você vai ser convidado para levantar da cadeirinha e ir para outro lugar. Eu me lembro do Diamond, nas primeiras conexões eu falo assim, ah, eu quero mais cliente, eu quero mais gente para ler tarô. Aí ele falava assim, e o que que você está fazendo? Tudo bem, posso fazer. Bora, eu arregaço. Ele falava bem assim, se quiser eu te trago milhões. Você vai aguentar? Você quer de fato atender 1.000 pessoas por semana? Você tem esse potencial? Você está afim disso? Porque assim, tô vendo que o seu, olha sua manhã. Você está optando por uma manhã lenta, a fim de tomar um café, ficar tranquilo, começa a trabalhar às 10 da manhã. Você quer perder isso? Porque você vai ter que acordar às 7 e dormir meia-noite. Você quer? Ah, Ah, é, não, não pus na conta. entendi. Entendeu? Então, você está pedindo, é muito real isso. Às vezes a gente pede coisas que a gente, primeiro, não sabe se quer mesmo, depois, não sabe se vai lidar com esse querer e com a responsabilidade que aquilo traz. Então, é isso. Goetia, é isso. Seja responsável. Ah, mas eu uso velas, não sei o que lá. Vou fazer um grande pedido. Mas Goetia, de verdade, o Daimon não vai te entregar. Vai aparecer no teu quarto, 10.000 reais debaixo da tua cama. Daqui, pode acontecer? Pode. Mas o que você vai Uhum. fazer com esse dinheiro? Será que você sabe lidar com isso? Ou será que você tem um processo para lidar por isso? Então não adianta pular processo. Sim, O Etcha vai esfregar mesmo, esfrega na tua cara que é processo. O que que você quer? O que que você fez? Eu vou lá, eu faço, mas você aguenta? É isso mesmo que você quer? Você vai segurar essa onda? Ah, não você sei. sabe que isso me mostra que eu recebi um tapa na cara essa semana da radiestesia, para você ver como que é engraçado. Eu estava pedindo, falei, eu preciso de mais dinheiro, deixa eu ver aqui qual que é o gráfico que eu vou usar para ganhar mais dinheiro. Quer ver? Programador físico. Aí você falou, oi? Oi? Para você ganhar mais dinheiro, você tem que melhorar seu físico, minha filha. Come melhor, dorme melhor, para você conseguir atender mais, para você conseguir mais dinheiro, Real, exatamente. né? É. Então, assim, eu olhei e falei, ai, tá bom, obrigado. Eu vou voltar a tomar vitamina. Ah, esqueci minha vitamina hoje. Mas é muito, né? É muito verdade. É um... Enfim, a gente não tem muita saída, né? A gente que mexe com magia, com essas coisas. Se você tá mexendo com magia para se vingar do teu amigo ou se vingar do teu inimigo, então cava duas covas, a dele e a tua, né? Não adianta. Uhum. Porque, assim, É aquela ilusão de, eu vou mexer com magia porque é mais fácil. Oi? ou mexer com magia para dar na cara dessa gente.
Aham. Vai dar na cara da gente, sim, da sua, né, da tua própria. Por isso que é difícil, né? Porque é para poucas. Eu não gosto de achar que é para poucos, eu não gosto. Acho que Goetia podia ser para todo mundo que tivesse a fim de se conectar com isso. Mas eu entendo o que isso quer dizer, não é restritivo para poucos, porque poucos são inteligentes o bastante. Não é isso. Mas é poucos porque poucos estão disponíveis a encarar isso. Poucos estão a fim de fato encarar a tua sombra de um jeito que te rasga, de um jeito que te. Uhum. Entendeu? É muito difícil. As pessoas querem o contato lá com o Exu na gira, que fala umas coisas para você. Ô, para de acender vela, para de queimar o nome dos outros. Ô, por que que você tá fazendo isso? Por que que tá indo atrás do cara que não te quer? Até quando? O que que tá acontecendo? Entende? Isso é mais fácil de ouvir, isso é mais gostoso, isso é mais legal, isso é bacana, e acho muito legal também. E aí ajuda muito as pessoas de modo geral. Mas para quem quer mesmo, É, mas eu acho que é assim, o medo também vem. Eu acho que São Tomás de Aquino foi muito feliz no trabalho dele de demonização. Ele foi. foi muito feliz no trabalho, ó, fez ó, um trabalho maravilhoso, porque assim é cercado de medo, é cercado de lendas, é cercado de historinhas, né? Aquela coisa assim, o mais a coisa que mais se vê replicada é aquela, ai, pedi para um Daimon para eu perder 20 quilos e fui atropelado e perdi uma perna. Isso daí você deve ter ouvido 50 vezes. Daí eu falo, gente, mas falaram isso para mim, a mesma coisa na radiestesia. Fiz um gráfico para perder 20 quilos e aconteceu isso. Então, é cercado de medos, de medo da alma, medo do inferno, medo. O que tem de mago cerimonial com o qual eu conversei, que já chegou para mim e falou: ah, depois, quando eu morrer, eu vou para o inferno, porque eu sou da mão esquerda. Eu falo: oi, oi, duas mãos, duas vias, caminho do meio, você não entendeu as colunas, compaixão, severidade, você não entendeu um caminho tríplice. Então, assim, ele foi. Ai, Então, difícil. é isso. É muito difícil, assim. Eu vejo também gente. Tinha uma mentorada que gostava de um carinha e ele era um mago cerimonial. Era muito. Eu achava engraçado, mas não tem nada de engraçado, tá? Eu vou ser cancelado. Ele fazia assim umas. Ela me mostrou um story dele. Ó, Johnny, esse aqui é o story dele. Você conhece ele? Ele é famoso. Eu não lembro o nome dele, não é tão famoso assim, mas era famoso, acho que pra bolha dela. Aí ela falou assim, ele fala, né? Gente, ninguém vai me ver na rua nesses próximos dias, porque eu não saio de casa faz 6 meses e eu não tô legal. A depressão voltou com tudo e eu não tô bem. Tá bom, gente? É isso, gente. Talvez ninguém não conte nunca mais, viu, gente? Porque assim, menina, esse. Eles estão perdidinho, menina, perdidinho. Não, ele mexe com Goethe, ele é muito bom. Falei, muito bom mesmo. Esse é o cara. Segue bastante. Você vai ver onde Eu é que você vai, sei bastante. você ver onde é que você vai parar. Gente, não dá pra. Energia não mente, né? Não tem como. A energia não mente. Não adianta você bater o olho numa pessoa, talvez que você queira aprender, que você queira seguir, que você queira ajuda, queira contratar. Não dá. Se a energia está lá embaixo, se a pessoa não tem um movimento para cima, quando você entende que Goetia não é sobre inferno, não é sobre maldade, não é sobre vingança, não é sobre destruição, é sobre movimentos que precisam acontecer na sua vida, que precisam acontecer nas nossas vidas. Entende? Ai, porque Tomás de Aquino foi realmente um filho da puta, mas muito inteligente, né? Porque ele era filósofo, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E Sabia, ele sabia. colocou as coisas como ele colocou, e tudo isso que reverberou durante todos esses anos, milênios, não, Tomás de Aquino não tem milênio, mas todos esses séculos, né, desde que ele escreveu e tudo que aconteceu. E também tem essa máxima não acho que não existam, né, não acho que é 100% a gente, porque a gente também cria egrégoras, cria coisas,
E acho que essas coisas vão movimentando de fato, já existiam antes, são criaturas muito antigas, que a gente demonizou achando que era do mal, que quem mexe com isso tem que ter uma energia ruim, tem que estar de preto, tem que usar um pentagrama na testa, tem que usar uma cruz invertida na testa, precisa colocar diabo, 666, tatuagem. Não entendeu nada, ninguém não entendeu nada, não entendeu nada, não é sobre isso, sabe? Enfim, muito complicado, muito complicado. Então deixa a galera ficar louca, enquanto eu vou ficar aqui com os meus unicórnios, com os meus ursinhos carinhosos, entendeu? Com as minhas coisas rosas, eu tô nem aí, porque, você mexe com goethe? Eu mexo. E outras coisas piores ainda pro povo, né? Eu tenho uma mentorada que ela era mentorada não, ex-participante dos cursos do Vic Vanilla. Ah, tá. E aí ela chega assim falando, ele falou pra gente não ler o Dogma e Ritual de Alta Magia do Eliphas Levi. E eu assim, Peraí, é livro base. por que que não podia ler? Ai, porque ele era muito, muito complexo. E eu assim, rindo. Meu Deus do Tá céu. louca. Ai, não pode falar o nome das clifas, não pode falar, né? Eu falei, mulher, a gente fala aqui numa boa, vamos juntas. E ela queria E aí eu estudava a cabala para ela, enquanto eu subia a cabala, eu mostrava as clifas e falava o nome, ó, a manifestação é essa, vamos embora. Quer falar com a clifa? Vamos conversando devagar. Tudo bem. É um assunto delicado, clifa é um pouco mais Uhum. delicado mesmo. Só que, o que que é? Valdemar? Não pode falar o nome da clifa? Qual é? Entendi. Sabe? Ó, nossa, eu fiquei assim, que loucura, não pode falar o nome. Ai, sabe? No Harry Potter de verdade, né? É o Lord Voldemort, aquele que não pode ser nomeado. Ai, gente, tanta viagem, tanta bobagem. No final é só se conectar com você. O primeiro ponto, conecte-se com você. Qual o seu lance? Qual o seu Fica babado? parecendo aquele evangélico que não pode falar o nome de Deus, porque o nome de Deus é sagrado, Pode então ser não pode em falar vão. Deus. É, não É pode falar diabo, aquele. inferno. Ai, o crente não fala diabo, o crente não vai no inferno, o crente não fala satanás, satã. Aquela Coitados. história do parabéns. Não fala parabéns para ninguém, porque você vai falar parabéns, você está falando para parar o bens da pessoa, e a pessoa não vai mais ganhar casa, não vai mais ganhar carro, não vai mais ganhar nada, porque é o para o bens. Daí eu olho assim e falo, porra, isso é latim, amor, isso não é português. Se perde, né? Se perde tanto. A galera. Por isso que eu acho que a instituição Jovem Místico tem que acabar. E levar com seriedade. Ai, gente. E, bom, Gente, mas a gente vê isso, eu vejo lá no TikTok, são 40 mil seguidores, daí no WhatsApp são 600 na comunidade, daí seres falantes, burro falante Shrek tem 15, 20, 30 no máximo. exatamente. Entender o que está fazendo é outra coisa, fazer é uma coisa, entender o que está fazendo é outra coisa. É, abri o chat sem querer, peraí. Menina, é totalmente diferente e muda completamente o resultado, né? Sim, sim. Tanto a análise do resultado quanto a perspectiva daquilo. É totalmente diferente. A mentoria que você dá a mentoria pessoa a pessoa ou você faz um grupo? Como que você faz? Ou a pessoa. Ainda não, eu não tive ainda a oportunidade de dar para grupo, porque eu não acredito muito, sabe? Eu acho que mentoria, ou pode ser que eu aceite um grupo de 4 pessoas que irá ter aula de cabala e a gente faria em grupo. Mas Uhum. normalmente, quem me procura e quer ter mentoria tem uma demanda específica. Eu quero aprender isso, eu quero entender isso. Lógico, né, que, eu quero entender Goethe. E aí, mas para entender Goethe, acho que é importante que você entenda alguma coisa de cabala.
E aí esse alguma coisa de cabala demora 6 meses, né? Alguma coisa de cabala. Então, aí vira, né, aí eu vou ensinando, vou passo a passo, a gente vai acontecendo, e aí vai. Eu gosto do pessoa, porque é bem específico, né? Cada um tem um modo, um método, um jeito de compreender, e até o passo a passo. Tem gente que eu comecei no mesmo período, e aí já tô no final da árvore da vida, começando as clifas, e outras pessoas estão, tipo, na segunda esfera, né? Na segunda sefirot. Então, assim, é muito, muito pessoal, sabe? Eu acho que faz sentido, tem que ter uma coisa assim, tem que ter o ritmo de cada um. Então, eu gosto, né, de dar assim, mas, você sabe, já dei aula de Uhum. grupo, tudo certo, mas mentoria é bonitinho, caso a caso. É caso a caso. Eu já tive um tempo com um grupo que eu queria que o pessoal fizesse exercício, mandasse resposta. Hoje eu trabalho muito com grupo assim, do jeito solto. Vai, passarinho, voa, passarinho. Você entendeu como bater as asinhas, você não entendeu como bater as asinhas, você voa do mesmo jeito que eu tô nem aí. É, é um pouco No, fácil também, mas eu também não fico podando ninguém, não. Ai, quer acender vela terça-feira, acende, quer fazer ritual, faz. E até falo muito nas minhas mentorias, eu não vou ficar aqui, eu sou muito da escola pública, né? Eu sou de universidade pública, então eu não vou ficar aqui cobrando se você fez o exercício que eu te passei na semana passada. Fez? Não fez? Problema. Hoje é um outro lance. Ah, não, mas eu esqueci. Então, entendeu? Eu não sou professora do quinto ano, eu não sou essa pessoa. Então, assim, te dou um exercício, quer sim, fazer, faz, não quer fazer, boa sorte, tô tudo bem, vamos pro próximo passo. Ah, mas eu não entendi. Beleza, explico 7.800 vezes o que você quiser, quantas vezes precisar, o que você precisar, bora. Durante a semana. Às vezes eu tinha mentorado uma vez por semana, e eu recebia mensagem, tipo, sábado, meia-noite, porque deu um problemão lá, e vamos resolver, e resolvia. Assim, tá tudo bem. O importante é estar tentando. Isso que eu falava. O importante é você tentar, é importante uhum, você falar, é importante você entender. Importante, muito importante. Só que além disso é você. Eu não vou fazer por você, não vou na tua casa, não vou, não vou. Não dá. Eu também gosto muito desse lugar da liberdade, deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem. E aí, se deu merda, a gente resolve, a gente ajuda. Mas se não quiser fazer também, não faz. Não fico em cima de ninguém, não. Sou muito desse leu, fez. O que você está lendo? Ah, eu tô lendo isso. Me explica, o que você entendeu? Ah, entendi isso, isso e isso. Mas você não acha que é isso? Aí, tipo, pode ser um. Também não sou muito fã de muita matéria. Eu gosto de. Muitos dos meus mentorados ficam assim pensando: nossa, mas a gente vai falar da nossa vida? Eu vou falar da minha vida com você? Eu falo: sim, você precisa falar da sua sim. vida para você se reconhecer nesse lugar, para você se entender como o que você aprendeu, e aí eu vou te mostrar o que na semana passada você me falou e nessa semana você me falou, onde é que tá Yesod aqui? E percebe Yesod aqui? Ah, não tinha visto. Pois é, por isso que a gente vai ter essa troca profundinha, de troca de dia a dia. Ai, meu namorado, aconteceu isso e isso. Ai, minha mãe me xingou disso, reagi assim. Ai, aconteceu isso na minha escola, no meu trabalho, na minha faculdade. Entendeu? Tem que ter muito dia a dia. O povo acha engraçado que, assim, 40% da minha mentoria é para falar de como foi sua semana. E no começo a galera fica assim, mas por quê? Eu quero aprender, mas você está aprendendo. A gente vai aprender. Me lembrou o Karate Kid, o último, né, com o Jackie Chan, que tinha aquela história de põe o casaco no cabide, põe o casaco no cabide, põe o casaco no cabide, até você entender o que está acontecendo, você pôs o casaco no cabide 50 vezes. Isso, mas é isso mesmo. É exatamente isso, sobre colocar o casaco no cabide. E dá muita merda Porque, olha, uma vez uma aluna fez uma merda tão grande que tem a cruz ansata que inverte as coisas, né?
E daí ela sabia que ela tava um egum na casa dela. E ela não inverteu o pedido. Ela não colocou lá egum na minha casa para ele sair. Ela colocou tirar, ou seja, entraram. E Ai, meu Deus. entrou tanto, que eu passei um dia inteiro tirando coisa da casa dela, porque simplesmente ela usou a cruz ansata para abrir uma porta para entrarem. E foi a primeira vez, e faz uns, acho que no máximo faz 2 anos. Então, em 25 anos, eu vi poucas merdas de radiestesia, mas essa foi uma merda grande. Da merda de Goécia acontece? Dá muita merda, né? Assim, normalmente, quem eu tô ensinando, como tá acontecendo, tem um grau de proteção, né? Porque se Uhum. você vai ter mentoria comigo, então vai ter alguma coisa que vai primeiro se comunicar comigo, que é como se fosse, eu não gosto desse termo, né, de mestre e aprendiz, mas é como se fosse alguma coisa assim. Também não me considero, não ocupo esse lugar. Falo muito isso para os mentorados. Eu não sei de tudo, eu não vou saber de tudo. A gente vai descobrir talvez alguma coisa. E aí aconteceu de uma mentorada dela ter uma questão, a gente trabalhar com Goetia, e aí, em vez de ela fez errado, em vez de voltar para ela, foi para a mãe. E aí a Uh, mãe, assim, quase foi de arrasta. A mãe teve um problema na perna, a mãe ficou doente, e aí não morava junto, ela morava com uma outra parente. E assim, um babado, um problemão, e aí vai eu lá, e vai resolve, fala com o demônio, aí fala com o outro, e aí resolve, aí chama aqui em casa, aí dá problema em casa, aí dá problema com o vizinho, entendeu? Ah, mas é porque isso, só para deixar claro, né, porque é Goetia que vai dar problema. Mas qualquer entidade que você faz uma bosta, vai dar problema para todo mundo, que você envolver, né, de fato. Então, uhum. assim, já deu muita desse tipo, já deu gente que não de sofrer acidentes, né? De acidente eu nunca lidei, mas de vazamento de água, Ah, de isso até direto, isso é comum na radiestesia também. Montar isso, meia dúzia de gráfico, que o pessoal sempre me pergunta, o que que acontece, gente? Montar meia dúzia de gráfico, a tensão é muito grande, eu falei para usar devagar, você colocou um monte, estoura um cano, uma lâmpada, acontece alguma coisa, queima o micro-ondas, isso é isso. fato. Isso é até relativamente comum, né? Até que é comum até. Mas a menina estava comigo, fez, e aí teve um vazamento no andar de cima. Só que o que inundou foi o dela. Aí ficou até Uhum. o baixo do joelho de água, um apartamento. Ai, que dor. Um horror, um horror. Aí, assim, ainda bem que a pessoa tinha grana, então conseguiu contornar, deu tudo certo. E que também tinha a ver com, se não me engano, acho que era Netza, que a gente estava estudando Nessa. Netza. E aí ela, super resistente com os processos que aquilo impõe. E aí com Goetia, menina, água até o joelho, até a canela, foi tudo. Mas Oh, meu Deus. não é muito comum, mas acontece. Acontece. De vez em quando acontece umas meldinhas no meio do caminho. Johnny, eu vou ter que encerrar, porque 18h30 eu tenho cliente. Estão pedindo o teu contato aqui. Eu vi, vou jogar lá no grupo. Aliás, eu tô no grupo, né, galera? Eu vou. Ele está no grupo, galera. Eu já pedi uma vez para o Johnny dar um curso de tarô, apareceu só um ou dois alunos. Nós estamos montando um curso de pantáculo. O Mário que pediu, falou, gente, todo mundo quer, porque o pessoal está usando muito pantáculo na radiestesia, né? E trabalhar com pantáculo na radiestesia é pegar um pedaço só do que quer dizer o pantáculo. Então, a gente queria fazer um curso com alguém que explicasse exatamente o que, que é um sigilo de Saturno, o que, que é
um gráfico de Vênus. O que que eu estou chamando aqui, além de Venusinho, Saturninho, Mercúriozinho na minha vida? Menina, eu comecei a fazer jiu-jitsu por causa de um pantáculo. Fiz um pantáculo de Marte, eu bordei, que eu bordo, né? Fiz um bordado de Aham. Marte, só para treinar bordado. Fiz treino e guardei, beleza. Um mês depois, estava lá no jiu-jitsu e eu fiquei assim, que estranho. E aí eu lembrei que tinha feito pantáculo, mas foi bom porque ele equilibrou, né? Eu tenho Marte em Câncer. A minha Marte é péssima. Tenho Marte em Câncer. E aí eu precisava de uma luta mesmo para equilibrar esse Marte. Foi ótimo. Aí as coisas equilibraram na minha vida. Em vários aspectos, né? Foi ótimo. Eu tenho muita coisa em Câncer. Eu sinto vontade de jogar fora meu mapa astral, tipo assim. Depende, né? Depende do que é Câncer. Mas Marte em Câncer é muito ruim, muito ruim. É muito bosta. Não dá. Não, eu acho que as únicas duas coisas que eu tenho em Leão é o Sol e a Marte, mas Marte está isolado. Mas Marte está em Leão. Está isolado na casa 9. Eu não tenho nada em Câncer, só a Marte em Câncer. Fiquei assim, o que que aconteceu? Me ajuda. Eu tenho Vênus, Mercúrio e Saturno em Câncer. É coisa mais inútil Saturno em Câncer? Saturno é, mas Vênus é bom. Dá uma levantada. O meu Vênus é em Touro. Fico assim, sou muito fiel, É. menino. Eu sou fiel, sou uma fofa. Mas nem, né, sou fiel de verdade, pelo amor de Deus. Vai que meu namorado assiste. Eu sou, Samuel, eu sou fiel, eu tô te falando. Mas é verdade. Acredita, Samuel? Acredita sim, eu sou. Não, é que eu Acredito. acho que você, assim, Vênus em Touro também, também eu tenho Vênus em Câncer. Quando eu tô com alguém, eu sou fiel. Mas, gente, quando eu não tô com ninguém, a porta tá aberta, filho. O que passar na porta, a Aí a gente gente esquece as duas pega. e manifesta o resto todo do mapa. Então, hoje você está fazendo a mentoria particular? Faço Tá mentoria fazendo o para que mais? radiestesia, também sou radiestesista. Radiestesista cabalístico também, que eu trabalho com Uhum. essas ideias também. E tarô, e sou mago profissional, né? Então faço, dentre magia, também trabalho com tudo e com goetia. Então, quando eu digo que sou mago profissional, é que eu trabalho com goetia, com clifa, com magia egípcia. Desde do meu lado mago profissional é bem amplo, né? Mas enquanto instagramável, eu tô no tarô e na radiestesia e na mentoria. Eu tenho uma outra Uhum. página que eu estou desenvolvendo, que a gente já conversou sobre ela, que vai falar mais sobre goetia, sobre magia cerimonial, que aí eu vou começar a divulgar mais. Eu estava no processo do meu aniversário, agora que passou, estava colocando umas coisas no lugar, e agora eu vou começar a, de fato, me dedicar a uma outra página do Instagram, que não é a Solstício, que é a minha empresa. A Solstício Terapias é a gratiluz, é os tons É a pastéis, é fofinha. os unicórnios, é o tarozinho, a radiestesia, cura, amor, que não deixa de ser verdade para mim, né? Eu também sou esse lado, mas também tem o outro lado que eu tenho divulgado pouco com o passar dos anos. Tá, então, gente, esse é o Johnny. Ele já participa do grupo, ele já faz parte ocasionalmente da nossa equipe também. Quando tem a Mystic Fair, ele está lá. Se ele não está os 2 dias, ele está um dos dias, se ele gosta. E Nossa, ele vai desenvolver para a gente um curso rápido de pantáculo que não vai te tornar um mago cerimonial, vai te dar ideias sobre o que é um pantáculo. Mas ele também faz mentoria. Quem quiser, eu vou jogar o contato. Embora ele esteja no grupo, eu vou jogar o contato dele no grupo para vocês. obrigado, Renata. Obrigado a todo mundo que É está isso, aí, então. que assistiu. Foi uma delícia. A gente ri muito, né, para variar. Tá bom. Tchau, meu amor. Tchau, gente. Agora vocês vão fazer o Tchau, quê? Vão beijar gente. na boca, vão tomar vinho, vão comer pizza, as coisas que vocês fazem na sexta-feira. É isso aí. Mas eu acho que eu vou ter mensagem, não. Beijo, boa noite. Obrigado por todo mundo. Tchau.